Fala, pessoas mais lindas! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e que tenham sobrevivido ao último vídeo. Eu sei que o último vídeo trouxe muitos assuntos, eu sei que eu abri muitas gavetas, mas aos pouquinhos a gente vai trabalhar cada uma delas. Se você ainda não viu o último vídeo, volta lá, eu vou tentar colocar ele em qualquer lugar dessa tela. Então, volta lá no vídeo e depois volta pra cá porque a gente vai continuar um dos assuntos que eu abri as gavetas, tá? Então, eu acho que um assunto que estava presente em muitas das gavetas do último vídeo que eu falei foi sexualidade. E eu acabei falando sobre alguns aspectos da sexualidade, mas eu não falei, talvez, num ponto que é central e que muitas pessoas não entendem o que é. O que é a sexualidade. Então, se você entrar no site da Organização Mundial da Saúde, e eu estou entrando no site agorinha mesmo. Morreu agora, agorinha. E é importante eu falar que eu estou fazendo esse vídeo no dia final de outubro, começo de novembro de 2025. Então, se você está assistindo esse vídeo no futuro, talvez a Organização Mundial da Saúde tenha uma outra definição do que é sexualidade. Mas, para o recorte deste momento atual onde eu estou, a Organização Mundial da Saúde define sexualidade como um aspecto central do ser humano ao longo da vida que abrange sexo, identidades e papéis de gênero, orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade e reprodução. Vocês conseguiram entender o que é sexualidade? Não, né? Porque essa primeira frase falou várias coisas que fazem parte da sexualidade. Mas não falou ainda o que é sexualidade. Muito que bem, mas continua, ó. A sexualidade é vivenciada e expressa em pensamentos, fantasias, desejos, crenças, atitudes, valores, comportamentos, práticas, papéis e relacionamentos. Explicou pra vocês o que é sexualidade? Não, né? Porque aqui só tá falando as diversas formas de se vivenciar a sexualidade. Mas ainda não falou o que é sexualidade. Mas vamos continuar. Embora a sexualidade possa incluir todas essas dimensões, nem todas elas são sempre vivenciadas ou expressas. A sexualidade é influenciada pela interação de fatores biológicos, psicológicos, sociais, econômicos, políticos, culturais, legais, históricos, religiosos e espirituais. E o texto acaba aqui. E a Organização Mundial da Saúde referencia um texto próprio dela de 2006. Entre outras palavras, a Organização Mundial da Saúde fala e não fala o que é sexualidade. Ela fala coisas que a sexualidade consegue se expressar, aspectos que estão dentro da sexualidade, mas não fala exatamente o que é a sexualidade. Então, se a gente for procurar na Organização Mundial da Saúde, não dá pra gente entender o que é sexualidade. Pelo menos não na definição atual da sexualidade. Tá brincando, né? Diz que é brincadeira. Mas tem outros artigos que falam versões anteriores da própria Organização Mundial da Saúde que a gente consegue ter uma visão melhor do que é sexualidade. Então, olha isso daqui que interessante. A Organização Mundial da Saúde define sexualidade como uma energia que nos motiva para encontrar amor, contato, ternura e intimidade. Daí já fica mais fácil entender o que é sexualidade. Então, sexualidade é aquilo que nos motiva a encontrar amor, carinho, intimidade, ternura, contato com outras pessoas. Ela integra-se no modo como sentimos, movemos, tocamos e somos tocados. É ser-se sensual e, ao mesmo tempo, ser-se sexual. E daí ela fala, novamente, o que a organização comenta atualmente. A sexualidade é influenciada por pensamentos, sentimentos, ações, piriri parará pururu. O grande X, que eu quero chegar aqui para vocês, é que sexualidade é toda a energia que nos move a procurar amor, carinho, contato com outras pessoas, prazer. Então, é tudo aquilo que nos motiva. Vamos resumir num tweet, que nem tweet hoje é? Vamos resumir como é toda a energia que nos faz procurar prazer, amor.
ok? Acho que dá para resumir nisso. E sabe o que é legal nessa definição? É que muitas pessoas acham que sexualidade é falar sobre sexo. E educação sexual seria ensinar sobre sexo. Só que, gente, quando a gente fala que sexualidade é bem mais ampla do que falar sobre sexo, pensar sobre sexo, discutir sexo, etc., a gente entende que o sexo está dentro do universo do guarda-chuva gigante da sexualidade, mas a sexualidade não é só sexo. É a mesma coisa que a gente falar que economia, por exemplo, é falar de dinheiro. Também é falar de dinheiro. Mas a gente pode falar de capitalismo versus comunismo, a gente pode falar de riqueza versus pobreza, a gente pode falar de inflação e deflação, a gente pode falar de um monte de coisa. Então, dentro da economia, dinheiro a gente também pode falar, mas não é só dinheiro. Assim como dentro do universo, do grande mar, do grande oceano da sexualidade, o sexo está ali. A gente pode falar sobre sexo? Pode. A gente pode ensinar coisas sobre sexo? Podemos. Mas não é só isso. Dentro do grande guarda-chuva da sexualidade, a gente também tem amor, formas de relacionamento, a gente tem saúde sexual, né? A gente tem saúde mental que está dentro da sexualidade, porque quando a gente entende sobre saúde, a gente entende que saúde também não é só aquele aspecto de estar bem ou estar doente. A saúde não se aplica somente a, você não está doente, dá para ver nitidamente que você não está doente. Então, a saúde, quando a gente fala da saúde, a gente não está falando somente sobre a ausência da doença. A gente está falando de um aspecto biológico, porque existem doenças também que a gente não consegue ver. Uma pessoa que tem, por exemplo, câncer, e o câncer é lá dentro, ou o câncer é no sangue, não dá para ver que a pessoa tem câncer. Então, e da mesma forma, uma infecção. A pessoa pode ter uma infecção, por exemplo, ela está gripada, só que ela não desenvolveu sintomas da gripe. E daí o que acontece? Ela pode estar transmitindo vírus, mas ela não está sentindo. E a mesma coisa para HIV, a mesma coisa para o Covid, a mesma coisa para N outras coisas. Então, a pessoa está doente? Está. Só que ela... É que doente, a gente pensa mais na pessoa que está com sintomas de doente, né? E daí o que acontece? A pessoa, por exemplo, pode ter o vírus HIV, transmitir o vírus, mas não estar sofrendo pelo vírus. Então, por isso que a gente tem que sempre buscar testagem para não infectar outras pessoas. A gente tem que pensar sobre tudo isso. Tá? Então, olha como falar de sexualidade também é falar de doença, também é falar de saúde, também é falar sobre diversos outros aspectos. Então, por esse mesmo motivo, a gente não usa mais o termo doença sexualmente transmissível. Porque hoje a gente fala infecção. A pessoa pode ter o vírus, pode não ter sintoma físico algum, só que ela tem o vírus e pode acabar ali transmitindo para outras pessoas. Então, olha como é importante a gente falar sobre tudo isso. Porque entender de sexualidade, e que sexualidade a gente não está falando somente sobre sexo. Nesse caso, por exemplo, a gente está falando de saúde. E daí, sexualidade está ligada na saúde. E saúde não é somente não estar doente. Vocês, por exemplo, quando me olham, vocês não veem coisas que podem estar ali me afetando. Eu posso ter uma depressão, eu posso ter um vírus, eu posso ter uma bactéria, e nada disso é visível. Então, olha como também a nossa concepção de saúde e doença é errada. Saúde, então, não é somente a ausência de doença. Eu posso não ter doença alguma. Meu organismo pode não ter vírus ou bactérias, zero, tudo zero. Só que eu posso estar mal. Porque eu posso estar em sofrimento, eu posso estar em depressão, eu posso sofrer de um transtorno obsessivo compulsivo, que é um transtorno mental, porque a gente também não chama de doenças mentais, embora a gente conheça no coloquial, né, no boca a boca, mas quando a gente fala de transtornos mentais, de males da saúde mental, a gente está falando de transtornos.
E como não tem sinais visíveis, e como não existe uma etiologia, não existe uma causa específica da saúde, olha, foi isso daqui que causou a depressão. Não, é um conjunto de fatores, mas eu vou falar isso em outro vídeo, tá bom? Esse vídeo aqui não é para falar sobre transtornos mentais. Esse vídeo aqui é para falar de sexualidade. Mas como a sexualidade está ligada com várias outras coisas. Então, falar, por exemplo, de relacionamento também é falar de sexualidade. Falar sobre religião também é falar de sexualidade. Como assim, Gigi, falar de religião também é falar de sexualidade? Ué, sexualidade não tá aqui, ó. É a energia que nos motiva a encontrar amor, contato, ternura, intimidade, prazer. Quando você vai no culto, quando você vai no centro espírita, quando você vai na missa, quando você vai em qualquer lugar religioso, não te dá prazer de ir? Não é prazer sexual. Eu tô falando de prazer de uma forma ampla. Então, não te dá prazer em ir? Você não fica feliz? Você não encontra amor nesses lugares? Pois é, estamos falando de sexualidade. Além disso, cuidar do seu filho ou da sua filha, passear com o seu cachorro, com o seu pet, brincar com o seu pet, estudar, se isso te causa amor ou te causa prazer, ir na academia, que embora a gente vá na base do ódio muitas das vezes, dá prazer. É uma atividade física que libera ali, né, hormônio, neurotransmissor e etc. Então nos dá prazer. Então o que acontece? Isso também é sexualidade. Então, olha quantas coisas são sexualidade e a gente não sabe. Inclusive, ir no culto, na missa, ter uma religião, praticar a sua religião, ou não praticá-la. Às vezes só ficar em casa, lendo a Bíblia, estudando o Alcorão, Torá e etc. Tudo isso é sexualidade também. E a gente precisa entender tudo isso para a gente conseguir ter uma visão melhor das coisas. Porque quando a gente tem a visão reducionista, extremamente reducionista, de que sexualidade é só sexo, a gente se esquece de várias outras coisas. A gente esquece que falar, por exemplo, de orientação, de gênero, de formas de se atrair para outras pessoas, também é sexualidade. Então, a gente tem que ter isso em mente, de que sexualidade é muito mais amplo, é muito maior do que simplesmente sexo. E quando a gente entende isso, a gente entende que várias outras coisas estão ali influenciando e sendo influenciadas pela nossa sexualidade. Então, a gente precisa entender tudo isso, tá? Então, mantenha em mente que sexualidade não é sexo, não é só sexo, né? O sexo está ali dentro da sexualidade, mas ele é um ponto assim bem pequenininho. Tem várias outras coisas que a gente está falando diariamente, no nosso dia a dia. Sabe quando a sua mãe te mostra uma roupa bonita que ela comprou? Olha, filha, que coisa bonita que eu comprei. Isso é a sexualidade dela. Ela teve prazer em comprar aquela roupa, está sentindo prazer em se ver naquela roupa. Isso é sexualidade. Então, olha quantas coisas acontecem no nosso meio, ao nosso redor, que são sexualidade e a gente não sabe. Ou, por exemplo, estou indo comer num lugar gostoso, que eu gosto de comer. Estou indo comer uma comida gostosa. E daí quando a gente fala, nossa, que prazer, nossa, que orgasmo em sentir o gosto dessa comida, é sobre prazer, é sobre sexualidade. E o interessante é que quando a gente fala também de sexualidade, a gente também fala de desprazer. Aquilo que a gente não gosta. Aquilo que a gente quer ver longe da gente. Então, o que acontece? Sexualidade, quando a gente pensa que é a nossa busca, é a energia que nos faz buscar prazer, também é a energia que nos afasta do desprazer. Mas, infelizmente, alguns desprazeres são necessários na nossa vida. Por exemplo, comer salada. Eu não sei vocês, eu não gosto. Mas temos que comer para, a gente ter uma boa qualidade de vida, uma boa saúde, etc. Então, alguns desprazeres, como, por exemplo, trabalhar também, nem sempre é legal, a gente não está querendo. Academia, que às vezes é um desprazer, mas a gente precisa para ter uma boa qualidade de vida. Então, olha quantas coisas que a sexualidade é, e que ao mesmo tempo que é a fuga do desprazer, às vezes esse desprazer precisa estar ali para a gente ter uma boa sexualidade. Fazer exames de rotina, por exemplo. É um desprazer ir lá e ter, às vezes, que tirar sangue para ver se você tem alguma infecção sexualmente transmissível, ou N outras coisas que a gente não queria estar fazendo, mas são necessárias. Então, a sexualidade está ligada nisso tudo.
E eu espero ter aberto um pouquinho mais do seu horizonte para que você não continue repetindo frases ali que a gente escuta do senso comum, de que a sexualidade é essa aí, isso daqui é sexualidade. Não podemos falar de sexualidade. Então, quando a gente entende que sexualidade é toda essa busca por prazer, a gente também entende, por exemplo, quando uma criança quer brincar com um brinquedo, quer assistir um filme, quer a sua companhia para tomar um chá ali com os brinquedos, isso é sexualidade e ela está presente na infância também. A gente não pode esquecer disso. A sexualidade também está presente na infância. Crianças têm sexualidade. Por quê? Porque sexualidade não é só sexo. E quando a gente entende isso, a gente entende que a sexualidade está presente na nossa vida, desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre. Inclusive está presente antes mesmo da gente nascer. Mas esse é assunto para outro vídeo. Eu espero ter contribuído um pouquinho aí na sua visão sobre sexualidade e que a gente não continue repetindo erros de que a sexualidade é só sexo. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.